que sabes o que eu enfrento aqui e os perigos que me envolvem. Vem provar a minha fé, tão somente em ti espero. Mais um pouco eu quero andar e não hei de vacilar. Meu escudo sei que és, tu és minha proteção. Só em ti confiarei, nada que temerei, mas sempre hei de prosseguir. Teu amor envolve a alma, que me traz paz e acalma, e a minha fé renova. No Senhor esperarei. Em teus braços eu me escondo, segurança eu terei, tua glória eu verei. Meu destino é o céu, só em ti achei guarida, e os dilemas desta vida hão de terminar um dia, e aqui não mais sofrerei. Tu és minha proteção, só em ti confiarei, nada que temerei, mas sempre hei de prosseguir. Teu amor envolve a alma, que me traz paz e acalma, e a minha fé renova. No Senhor esperarei, no Senhor esperarei. Shalom, amados irmãos, shalom à igreja. Sim, boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer essa oportunidade que o amado pastor acabou me dando para poder vos despedir, amados irmãos. Já queremos viajar, voltar para lá. Como devem saber que estamos lá na província de Zambésia, lá no distrito de Gurue. Estamos lá, estávamos cá ainda tendo alguns dias aqui na cidade de Tete. Só já queremos voltar para lá. Quero tentar ainda despedir, que ainda queremos voltar para lá. Acho essa amanhã, na quinta-feira, se Deus permitir. E quero dizer que Deus possa abençoar a todos pela comunicação, pelo companheirismo, e Deus possa os abençoar a todos. E quero também que Deus possa abençoar o nosso amado pastor, que Deus possa lhe dar ainda mais tempo de vida para possa servir ao Senhor neste tempo difícil em que estamos já vivendo, e Deus também possa dar mais longo tempo a você que está ali como crente, ainda continuar a servir a Deus. E quero agradecer essa oportunidade que o amado servo de Deus, pastor, me deu para poder vos despedir. Estamos a viajar nessa quinta-feira. Que Deus que possa orar por nós, para que Deus possa nos acompanhar e Deus possa nos proteger. A viagem, como Ele nos protegeu a vinda, Ele também possa
nos proteger à volta. Que Deus esteja convosco e vos acompanhe a todos vocês. E também o amado pastor acabou me dando oportunidade para poder falar uma palavra, que Deus possa nos ajudar para que podemos conversar com Deus em alguns minutos. E quero agradecer essa oportunidade e quero pedir a Deus que Deus possa usar a minha boca para podermos conversar com eles. Deus vos abençoe. Antes de levar mais o nosso tempo, gostaria de ler no livro de Êxodo, capítulo 17. Sabemos que ainda estávamos no livro de Êxodo, esses cultos passados que o nosso amado pastor que estava pregando, esses cultos que passaram ali atrás, ele estava lendo no livro de Êxodo como o profeta pregou aquela mensagem, o terceiro Êxodo. Só deixa ler um pouco nesse livro de Êxodo, no capítulo 17, começar no versículo 5 a 6. Vamos ler um pouco. A Bíblia diz aqui, no versículo 5 do capítulo 17 de Êxodo: E disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Sim, no versículo 6: Eis que eu estarei ali diante de ti, sob a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Sim, Senhor, possa acrescentar ricas bênçãos à leitura da palavra. Deus vos abençoe. Deus vos abre vossos entendimentos para que possa compreender alguma coisa que vai ser falada. Sim, com essa escritura que eu acabei de lendo, vou lendo um pouco dessa mensagem aqui que o irmão Bramo intitulou. Essa mensagem aqui: há sempre presente a água da rocha. Sim, é dessa mensagem. Como sabemos, estamos nesse tempo do fim, neste tempo de seca espiritual. Deus sempre ainda nos dando a água da rocha que é Cristo. A sua palavra sempre está presente no meio da noiva de Cristo, no meio do povo de Deus. Como sempre, aquela água, quando o povo de Israel entrou no deserto onde não havia água, mas Deus tinha que prover aquela rocha onde Deus mandou a Moisés a ferir ou a falar para aquela rocha para poder se tirar água para o povo. Sim, eu estava vendo algo aqui, eu estava vindo na minha mente, em que aquela água que tirou, ou aquela rocha que tirou a água, o povo de Israel não alimentou só, o povo de Israel só não bebeu só o povo, mas eles tinham que levar seus gados para poder aproveitar das mesmas águas. Tinha que levar cada pessoa, cada família, tinha que beber daquela mesma rocha. Sim, isso faz-me pensar em que essa mensagem que Deus sempre nos deu nesses últimos dias, a mensagem da hora, através do profeta Elias, que Deus nos enviou neste tempo. Essa mensagem, nós estamos a alimentar essa mensagem. Não alimentamos nós só, ainda convidamos famílias, convidamos amigos, convidamos colegas para poder alimentar da mesma mensagem, como aquelas mesmas águas. Não beberam só o povo de Israel, mas eles tinham que levar seus gados para ir ao pé da rocha, para poder mandar beber seus gados, suas ovelhas, seus cabritos, suas vacas, poderia aproveitar as águas da mesma rocha. É isso que nós também fazemos. Ainda vamos em cada sítio, ainda convidando pessoas, convidando amigos, convidando colegas para poder aproveitar das mesmas águas, para poder aproveitar
da mesma rocha que é Cristo, da mesma rocha que é a mensagem que Ele nos enviou nesses últimos dias. E por isso não é de se admirar, estamos em cada casa, a cada família está em cada casa. Ainda a mensagem está presente em cada família. A mensagem está presente em cada casa de cada crente. Enquanto neste tempo o mundo está sedento, o mundo está seco, sem nada, mas o povo de Deus, cada família do povo de Deus, cada crente que seguiu a mensagem dos últimos dias, Deus ainda está presente em cada família. Como diríamos, podemos pensar neste tempo em que estamos a viver, num tempo em que todas as coisas estão dessa maneira, daí a lá, o diabo tentando cancelando todas as coisas. Mas Deus ainda está ao pé de cada crente, ao pé do seu filho, ainda e ajudando. Sempre Deus, o mesmo Deus do povo de Israel, o mesmo Deus que ajudou ao povo de Israel, o mesmo Deus que está com eles. O mesmo Deus que estava com ele, melhor dizendo, o mesmo Deus está com a sua noiva. O mesmo Deus está acompanhando a sua noiva. Como ele disse, estarei convosco mesmo em vós, até na consumação dos séculos. Essa rocha, o mesmo Cristo que disse, estarei convosco mesmo em vós, até na consumação dos séculos, ele sempre está presente, ele sempre está no meio do seu povo, ele sempre está acompanhando a sua noiva, ele sempre está no meio do crente, ele sempre está dentro do crente, porque é uma promessa que ele prometeu aos crentes. Enquanto neste tempo aqui, talvez o mundo pode ficar muito preocupado aqui a acolá, que talvez as igrejas fecharam, tudo parou, mas Deus, por isso ele tinha que dizer, estarei convosco, falando aos crentes, estarei convosco mesmo dentro de vós, estarei convosco mesmo dentro de vós. É por isso sempre, como essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa da própria rocha que prometeu, sabemos que a rocha é Cristo. E ele prometeu isto, e ele nunca vai abandonar a sua noiva, ele nunca vai desistir da sua noiva, mesmo as igrejas fecharem, mesmo os tabernáculos fecharem, mas Deus ainda acompanha a sua noiva, mas Deus ainda acompanha o seu povo, Deus ainda está no meio do seu povo, Deus ainda está ajudando o seu povo, Deus ainda está falando com o seu povo, Deus ainda está conversando com o seu povo, porque é uma promessa que ele mesmo prometeu. Talvez Deus, quando disse essas palavras, talvez ele sabia o que poderia acontecer lá no futuro. Ele sabia que todas as igrejas estariam fechadas, todas as igrejas seriam canceladas. Mas e por isso ele não prometeu que eu estaria com as igrejas ou com os tabernáculos, mas ele ele disse que estarei convosco no meio do seu povo, ainda lhes acompanhando, ainda lhes ajudando, ainda falando com ele. Ele não só no meio, mas ainda está dentro de cada crente. Quando estão reunidos umas 2 ou 3 pessoas que são crentes, que são cristãos, Deus está no meio deles e dentro está no meio e dentro daqueles crentes. E por isso Deus tinha que falar, prometer essas coisas, prometer essas ricas promessas para a sua noiva. E por isso as denominações, como não tem nenhuma promessa, eles não receberam nenhuma promessa, como o povo do Egito. Aquele povo do Egito, aqueles egípcios não tinham nenhuma promessa. Não tinha nenhuma promessa a esperar, mas o povo de Israel tinha uma promessa. Eles viviam sobre uma promessa. Ele vivia dentro ou ainda lembrando daquela promessa que Deus tinha prometido ao pai Abraão. Tinha prometido a Abraão.
E por isso ele sempre vivia, nem mesmo quando estava no Egito, ele já ainda esperava uma promessa. E por isso é a mesma promessa que Deus tinha que lhes tirar do Egito para ir na sua terra em Canaã. E quando eles saíram do Egito, eles ainda estavam embaixo dessa promessa. Eles ainda estavam a ser guiados por essa promessa. A promessa que Deus tinha prometido a Abraão, que poderia tirar o seu povo, poderia tirar a semente de Abraão para uma terra que mana leite e mel. E por isso, sabendo que o mesmo Deus é Ele que lhes tirou do Egito, Ele não poderia permitir, talvez, o seu povo morrer no deserto sem alguma coisa. E por isso, eles, quando queriam água, Deus tinha que prover a água. Deus tinha que prover maná para eles alimentar. Porque Deus nunca esquece do seu povo. Deus nunca esquece dos seus filhos. Até pessoas mesmo podem pensar que Deus pode esquecer, ou se acontecer qualquer coisa na vida de alguém. E talvez a pessoa pode pensar que talvez acho que Deus me esqueceu. Deus nunca esquece do seu povo. Porque o seu povo vive sobre uma promessa. Deus lembrava sempre aquela promessa. E por isso o povo de Deus vive sobre uma promessa. E nós também sabemos que recebemos uma promessa que Deus nos prometeu no livro de Malaquias 4. E nós estamos a viver sobre essa promessa. E Deus sempre também está a lembrar dessa promessa. Deus ainda está no meio dessa promessa. É por isso Deus não poderia deixar o povo de Israel sem água, sem comida, mesmo estando lá no deserto, que não poderia talvez ter rio de água, não poderia ter nenhum sítio de água, mas Deus não poderia deixar o povo de Israel, como seu povo, sem água. Tinha que prover aquela rocha para dar água ao seu povo. Há sempre presente a água da rocha. E nós, se somos o povo de Deus, nem mesmo se haver seca espiritual, Deus ainda vai prover água para o seu povo. Deus ainda vai prover a palavra para o seu povo. Ainda o seu povo vai alimentar da palavra. Ainda o seu povo vai escutar a voz de Deus. O seu povo ainda vai escutar a mensagem de Deus. Porque aquele povo de Israel sempre iam em cada caminho, escutando a voz de Deus. Deus falava através do seu servo o profeta. O profeta Moisés, que era a boca do próprio Deus. E por isso tudo que o povo queria, tudo que o povo precisava, tinha a boca de Deus ali, que era o profeta Moisés. Tudo que o povo necessitava, eles somente deveriam dizer para Moisés. Deveria tudo ele falar com Moisés, porque Moisés era a boca de Deus. Deus usou Moisés para dizer ao povo de Israel para sair do Egito. E por isso Moisés era a boca de Deus. E por isso tudo que o povo de Israel precisava, tinha aí a boca de Deus, que era Moisés. Quando não havia água, eles deveriam dizer a Moisés: queremos água. E Moisés não falava por si próprio. Ele era a boca de Deus. Era a boca de Deus que falava. Moisés era a boca de Deus. E nós também, nesses últimos dias, sabemos que Deus falou-nos através do mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Temos ainda essa boca de Deus falando nas fitas, as mensagens, essas pregações. É a boca de Deus, a própria boca de Deus que falou-nos nesses últimos dias. É por isso ele disse que estarei convosco mesmo em vos até na consumação dos séculos. A própria boca de Deus disse que uma voz que saiu naquela coluna de fogo, naquele dia que o profeta estava pregando ou estava batizando a 17ª pessoa naquele rio Aio. Uma voz saiu da coluna de fogo dizendo que essa mensagem percursará a segunda vinda de Cristo. Essa mensagem que nós temos,
E por isso Deus sabia que haveria um tempo que nós vamos precisar mais da mensagem. Haverá um tempo, ou chegará um tempo que nós vamos precisar mais de ouvir a palavra de Deus. Haverá um tempo que talvez diríamos, poderia talvez ser proibido pregar nas igrejas ou no tabernáculos. Mas Deus sabia que nesse tempo ali, onde o meu povo vai ainda precisar de ouvir a minha voz, ele tinha que ainda guardar a sua voz para o seu povo, ainda presente no mesmo tempo. Ainda Deus está a falar com o seu povo, ainda Deus está a conversar com o seu povo, e Deus está no meio do seu povo. Nem mesmo estamos num tempo difícil, mas Deus está falando conosco, através da sua mensagem que Ele nos enviou. Eu posso ler alguma coisa aqui que eu gostei muito nessa mensagem aqui? De 7 eras da igreja, dessa era aqui de Tiatiras. Uma coisa aqui que eu gostaria de ler. Ele disse aqui, nessa mensagem aqui, na página 197, onde ele diz aqui, eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa, dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente. Eles serviam ainda mais e a sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. E é tempo de nós. Embora muitas coisas pararam, podemos dizer que os tabernáculos pararam, as igrejas pararam, é tempo de ainda de servirmos mais. É tempo de mostrarmos que ainda lhe amamos. Nem mesmo tudo parou, nem mesmo tudo se fechou. É tempo de mostrarmos que ainda amamos a Deus. Deixa ainda continuar um pouco antes de entrar na minha mensagem. Se ele diz aqui, que lição isso é? Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas pelo contrário, um aumento dele. Ele disse aqui, esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Deixa o inimigo, que coisa, eu estou gostando aqui. Deixa o inimigo tentar impedir o nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é, ele diz aqui, nossa resposta é serviço aumentado. Se o inimigo está a tentar impedir a obra de Deus não ir avante, mas a nossa resposta é o serviço ainda aumentado. Adoração a Deus ainda aumentando. Se o diabo está a fazer tudo isso, todas essas coisas para poder impedir para nós, os crentes, não adorar a Deus, mas a nossa resposta deve ser que eu ainda continuo mais. Eu ainda continuo mais a servir da maneira que eu o servia. Porque é o meu dever, eu fui criado para adorá-lo. Eu fui criado para louvá-lo. Não há maneira de parar, não há maneira de eu parar ou sentar-se a adorar ao meu Deus. Estou gostando disso aqui. Não importa o que o inimigo tenta impedir, a minha resposta deve ser: ainda vou continuar a adorar a meu Deus. Ainda vou continuar a ler as mensagens. Ainda vou continuar a ler a Bíblia. Ainda vou continuar a orar. Ainda vou continuar a servir, a louvar. Ainda vou continuar a obedecer a palavra de Deus. Ainda vou continuar
a obedecer os servos de Deus, ainda vou continuar a cumprir, a fazer toda a palavra que ele disse. Se eu, quando eu estava no tabernáculo, eu orava, ainda vou continuar a orar. Se eu confiava do meu Deus que ele me curava, talvez o pastor orava por mim, o diácono orava por mim, nem mesmo tudo se fechou, ainda o Deus ainda é vivo. Deus nunca se fechou. Se as pessoas, ou se o diabo fechou igrejas, nunca o diabo fechou Deus. Deus ainda está vivo. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda está continuando a estar no meio do seu povo. Deus ainda está abençoando o seu povo. Deus ainda está curando. Deus ainda está abençoando. Deus ainda está a falar. A voz de Deus nunca é silenciada. Ninguém pode silenciar a voz de Deus. Ninguém jamais pode silenciar a voz de Deus. Oh, que bom! Deixa continuar a ler mais um pouco aqui, amados. Oh, estou a gostar aqui. Que Deus possa vos abençoar e abrir vossos ouvidos para que possa compreender aqui uma boa coisa. Me abençoou muito. Ele diz aqui: nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando, assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Quando tudo está de uma maneira assim, de outra maneira, essa é a hora ainda de clamar a vitória. Que nós ainda temos fita para escutar da voz de Deus. Nós ainda temos as mensagens para ler. Nós ainda temos fita para escutar. Como o profeta disse, o arrebatamento está nas fitas e nas mensagens. E ainda nós estamos na fonte do arrebatamento. Porque ainda temos fitas, temos mensagem, temos a Bíblia para ler, temos o Espírito Santo nos guiando. Oh, que bom! Oh, deixa eu ler alguma coisa aqui nessa mensagem aqui. Está sempre presente, há sempre presente a água da rocha. Dessa mensagem aqui, isso mesmo, Deus ainda, porque Ele já enviou o Espírito Santo para guiar o povo de Deus. Para guiar o povo de Deus. O Espírito Santo é para guiar o povo de Deus. Deixa eu começar aqui, talvez, no parágrafo 64. Começar aqui. Oh, Deus vos abençoe ricamente, amados. Deixa eu ler alguma coisa aqui, amados. Ele diz aqui, bem, agora, se pudéssemos simplesmente saber aquela mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o tem enviado. E ele é o nosso líder. E não importa o que o mundo diga. E o quanto eles riam de você e zombem de você, nós seguimos o nosso líder. Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso líder. Ele diz, vem, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até ao fim do mundo. Assim nosso grande líder está conosco. Amém. O nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Ele que está fazendo tudo contribuir para o bem. Ele que está fazendo tudo dar certo. Ele que está fazendo tudo que o povo dele possa ouvir a sua voz. Que o povo dele possa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o nosso líder é o Espírito Santo. Como o povo de Israel, Deus tinha dado um líder que era Moisés. E por isso tudo que o povo de Israel precisava deveria consultar ao líder que era Moisés. Mas nós temos o próprio líder, que é o próprio Deus. Temos o líder que é o próprio Deus. Que talvez não está ali, que podemos ir procurar lá. Não, ele está dentro do seu povo. Ele está dentro de cada crente. Ele que está nos guiando e ele que vai nos guiar. Oh, que coisa! Deixa eu continuar a ler aqui, amados. Oh, ele diz aqui. Ele diz,
até na consumação, sim, no fim do mundo. Ele disse, eu estarei convosco, mesmo em vós, ao fim do mundo, até ao fim do mundo. Assim nosso líder está conosco, o Espírito Santo. Agora, nós devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz para fazer. E este líder jamais nos tirará do caminho. Deus nunca vai nos tirar do caminho. Tudo que nós fazemos, se ele nos disse para lermos as mensagens, ou o arrebatamento está nas fitas e nas mensagens, é porque é o líder que estava a nos dizer. E ele nunca vai nos tirar do caminho. Talvez você está aí na sua casa, escutando a fita, escutando a pregação, ou estando escutando essas pregações que estão a ser pregadas. É o próprio líder que nos disse para fazermos isso. É por isso nunca nós vamos sair do caminho, porque é o nosso líder, que é o Espírito Santo, que nos disse para fazer. Se é para escutar as mensagens, porque ele disse que essa mensagem é que vai percursar a segunda vinda de Cristo. Essa mensagem é que vai percursar, é que vai entregar a noiva a Cristo. Como João Batista, quando Cristo veio, ele tinha que levar aquela igreja, tinha que levar aquelas pessoas, aqueles discípulos, ou tinha que levar as pessoas, dar a Cristo, que está aí o Cordeiro que tira o pecado. E o próprio líder também, o Espírito Santo, disse que essa mensagem é que vai percursar a segunda vinda de Cristo. É essa mensagem que vai nos entregar nas mãos de Cristo para ele nos arrebatar. É por isso sempre a mensagem está a nos preparar. Sempre a mensagem está a nos colocar em ordem. Sempre a mensagem está a nos colocar no caminho. Porque a mensagem foi falada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso guia, que ele nunca vai nos tirar do caminho. É por isso o próprio Espírito Santo, a própria mensagem, quando nos tirou do mundo, nos trouxe na palavra, ele que está nos guiando. Passe aqui, passe ali, passe ali, passe ali. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É o nosso líder que nós estamos a seguir. É por isso as denominações não têm nenhum líder. Não estão a seguir nenhum líder. Era como o povo do Egito. Não tinha nenhum líder para seguir. E não estava a ir em nenhum sítio. Como as denominações de hoje. É por isso eles não compreendem hoje a mensagem. Não compreendem hoje os crentes. Porque eles não têm nenhum líder para seguir. E não têm nenhum sítio para ir. Mas o povo de Deus, como Israel, tinha um líder que eles seguiam. E tinha um sítio para ir. E como o povo de Deus hoje, temos um líder, Espírito Santo, que está nos guiando. E temos um sítio para ir. Oh, que bom. Deixa eu ler mais um pouco aqui. Ele diz aqui: este líder jamais nos tirará do caminho. Ele nos manterá exatamente no caminho da Escritura todo o tempo. Sempre as mensagens estão sendo pregadas. Sempre as repreensões da palavra estão vindo para o quê? É para nos colocar sempre no caminho. Sempre escutamos as fitas. Sempre escutamos a voz de Deus. Sempre tudo isso para o quê? É para nos colocar do caminho. Enquanto as denominações, se as igrejas fecharam, as denominações também pararam. As pessoas das denominações pararam. E suas vidas também pararam. Porque não há nada que pode ir, porque não tem líder. Mas a noiva de Cristo, o povo de Deus, tem um líder. E Deus sempre está a nos colocar sempre no caminho. Nem mesmo lá na sua casa, a voz de Deus está ali. A água da rocha está ali presente ali na sua casa. Está ali te colocando no caminho. Colocando a sua família no caminho. Colocando seus filhos no caminho. Colocando o seu lar no caminho. Sempre. Deus sempre vai continuar a nos colocar no caminho. O povo de Deus nunca está parado. O povo de Israel nunca estava parado. Desde que eles seguiam o líder. O povo de Deus hoje também nunca está parado. O mundo está parado, mas o povo de Deus não está parado.
O povo de Deus nunca para, porque Deus ainda se move. É por isso nós, como povo de Deus, nós como crentes temos esse líder. E nós não estamos parados, estamos ainda avante, indo à frente. Nossas próprias vidas não estão paradas. Deus ainda está nos ajudando. Oh, que bom! Ele diz, ele jamais vai para um lado por alguma coisa. E deste lado por alguma coisa. Ele ficará bem direito no caminho das Escrituras. Sempre Deus vai nos manter no caminho das Escrituras. É isso que Deus faz quando leva o seu povo, quando chama os seus filhos. Ele coloca no caminho e nunca Deus move o seu povo do caminho certo. Oh, isso faz me lembrar de Elias. Quando Deus lhe chamou Elias, quando houve seca em Israel, quando tudo estava tipo cancelado em Israel, Deus tinha que chamar Elias. Disse, venha aqui Elias. Há um rio de Querite, que você vai permanecer ali. Oh, eu gostaria, antes de ir mais longe, ou antes de pegar esse assunto, deixa eu ler um pouco acerca deste Elias aqui. Está no livro de 1 Reis 17. Deixa eu ler um pouco, amados irmãos. Quando Deus chamou a Elias. Oh, deixa eu ler um pouco, amados, aqui. No 1 Reis 17. Começando no versículo... Deixa eu ver aqui. Começando no versículo... Deixa eu ver onde posso ler aqui. Sim. Começando no versículo 2. Sim. Ele diz aqui. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para oriente e esconde-te junto ao rio de Querite. Ao rio de Querite. Ele diz aqui, Querite, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio ou do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Oh, que coisa! Quando tudo estava tipo parado em Israel por causa da fome, posso dizer agora também tem essa fome espiritual. Tudo está como parado. Deus estava atrás de Elias. Porque Deus estava trabalhando com Elias. Deus estava falando com Elias. E Deus tinha que andar atrás de Elias para lhe dizer, vai, sai daqui. Vai a um riacho chamado Querite. A um riacho de Querite. Vai lá. Vai beber água, tem água lá, onde todos os rios já tinham secado. Não havia poço que tinha água, tudo já estava fechado, como nesse tempo em que estamos a viver. Como tudo está como fechado. Todas as igrejas fecharam, tudo como fechado. Até agora já não é permitido alguém, talvez, ver se encontrar pessoas, ou umas 10 pessoas, num sítio, talvez, adorar. Tudo está como fechado. Mas Deus, nesse tempo, Deus tinha que chamar Elias. Havia um rio chamado Querite para o povo dele. Havia um rio para o povo dele. Oh, eu talvez posso dizer que assim tudo fechou, as igrejas fecharam. A sua casa é um rio de Querite. Que Deus está chamando seu povo para ir. A sua própria casa é um rio de Querite. Que Deus há de trazer água ali. Há de trazer a palavra aí na sua casa. Ali onde você está. É como no rio de Querite que você está escutando a palavra. Como Elias quando sentou naquele rio de Querite. Talvez quando Deus lhe disse, talvez, vai lá naquele rio de Querite. Talvez Elias poderia pensar que, oh Senhor, se todos esses rios secaram, grandes rios,
Está me dizer aquele rio ali, aquele rio. Um rio assim, talvez podia pensar eu, que talvez era um rio assim desprezado. Mas Elia talvez podia pensar, mas o Senhor está me chamando para aquele rio ali? Se todos esses rios secaram, aquele rio de Querite talvez está na montanha. Há de haver água ali, desde que Deus tinha dito. Tinha que haver água ali. Tinha que haver água, porque Deus nunca vai deixar você. Você é o povo de Deus. Talvez você pode sentir, será que aqui na minha casa? Será que estou a adorar a Deus? Será que aqui na minha casa Deus está aqui? Desde que Deus tinha dito, Deus está aí na sua casa. Somente a sua casa é como esse rio de Querite. Mas Deus tinha colocado água naquele rio ali. Tinha que haver água para o filho dele. Como você é o filho, o seu filho. Como você é filho de Deus, filha de Deus. Tem que haver água ali na sua casa para você beber. Deus vai colocar água na sua casa para você beber. Deus vai colocar palavra para você ouvir. Ou vai colocar a sua voz para você ouvir as vozes de Deus. Deus está ali. E por isso Deus tinha que prover água para Elias beber naquele rio de Querite. Desde que Deus tinha chamado a Elias para lá naquele rio, Deus tinha que estar lá. E Deus tinha que estar atrás do seu filho. Você também, como atrás do seu filho. Pode tudo parar, pode tudo ser cancelado, mas Deus nunca cancela o seu povo. Deus pode cancelar o mundo, pode cancelar o mundo incrédulo, pode cancelar os incrédulos, pode cancelar as denominações, mas o seu povo Deus nunca cancela. Porque naquele tempo de Elias, naquele tempo de Acabe ali, naquele tempo, Deus talvez poderia, se Deus fosse tipo um homem que Deus esquece seu povo, talvez poderia dizer, só como Elias e poucas pessoas. Mas Deus nunca esqueceu de Elias. E ainda havia um grupo de pessoas que ainda mantinha a sua fé em Deus. Tudo se parecia, tudo está parado. Até que o próprio profeta Elias acabou dizendo a Deus que eu só fiquei. Mas Deus lhe disse que não se preocupe, Elias. Há 7.000 lá dentro que estão ainda mantendo a sua fé em cima. Está ainda mantendo a sua fé no céu. Está ainda mantendo a sua fé em mim. Pode-se haver que talvez tudo parou. Pode-se haver que todas as igrejas pararam. Pode-se haver que todos os religiosos pararam, sim. Mas há um povo no meio deste mundo que ainda está com a sua fé erguida ao céu. Há um povo a nível mundial que ainda está com a sua fé viva, crendo em Deus. Pode ser que tudo está parado, mas já havia em Israel 7.000 que ainda não dobrava joelhos para Baal, não dobrava joelhos para aquelas imagens. Pode ser todas essas imagens do pecado, pode ser todo esse tipo de pecado que está acontecendo, ou todas essas blasfêmias, ou todas essas palavras das pessoas que estão dizendo, ou todas essas decisões que o mundo está a ter. Mas há um povo ainda mantendo sua fé erguido a Deus. Há um povo que está ainda adorando a Deus. Há um povo ainda está querendo que Deus está no nosso meio. O Deus de Elias, o Deus que fez a promessa, o Deus do mensageiro de Malaquias 4, ainda está no seu povo. Ainda está no meio de nós. Ainda há um povo no meio deste mundo que talvez alguém pode pensar que já tudo já parou. E o diabo pode ter pensado que como já fechei tudo, igrejas, só acabei abrindo talvez escola ou futebol, desporto, já, isso de igreja já acabaram. Mas ele não sabe, diabo, que há um povo que está a adorar a Deus. Há um povo que ainda mantém sua fé em Deus. Há um povo que ainda Deus está falando com ele diretamente. Diretamente. Oh, que bom. Oh, eu gostei muito disso.
Quando Deus chamou a Elias, Deus, ele sabia. E por isso, quando Deus tirou esse povo de Israel, Deus sabia que esse povo ia passar do deserto. É ali onde as escrituras dizem, ou Josué disse, que vocês nunca passaram antes esse caminho. O Israel nunca tinha passado aquele caminho antes. Mas Deus conhecia aquele caminho. Que há um deserto lá à frente, que esse meu povo vai passar. Mas eu tenho também água preparada para esse meu povo. Deus talvez sabia esse deserto que estamos a passar hoje. Tudo que está a passar hoje, isso é um deserto. Fechar a igreja, tudo mais, um deserto. Mas Deus já sabia que íamos passar por esse deserto. Mas Deus, por isso, tinha que preparar água antes, para que nós possamos suportar neste deserto. Onde estaríamos nós se Deus não preparasse água, não preparasse as mensagens, não preparasse as fitas? O que nós estaríamos? O que nós faríamos? O que as denominações hoje fazem? Estão a fazer o que hoje as denominações? Pararam. Estão a secar sem água. Estão a morrer sem água. Talvez eles tentavam aqueles tipos de riachos ali, como eu posso dizer, com esses seus pastores que desmentiam isso, mas aquilo, nas suas igrejas finas. Mas eles não sabiam que há um deserto que vai precisar de Deus. Agora tudo está cancelado. As denominações pararam, as denominações secaram. Mas o povo de Deus, Deus tinha que prover antes a água. E as pessoas negaram a água, que é a mensagem, negava a água, a mensagem. Não sabia que ia chegar um deserto que precisaria dessa água. E essa água, nós estamos a beber dessa água, estamos a beber dessas mensagens, estamos a beber dessas fitas, estamos a beber da palavra de Deus. Deus proveu para nós. Mesmo nesse deserto que estamos a passar, irmãos, Deus já nos deu água. E por isso Deus sabia que aquele deserto que eles iam encarar, eu tinha que colocar uma rocha lá para poder tirar a água para o povo de Israel, para tirar a água para o meu povo. E por isso, lembre, irmãos, esse que estamos a passar é um deserto. Mas nós temos água, não temos falta de nada, não temos falta da palavra, temos ainda as mensagens, temos a palavra de Deus, temos água para beber, ainda estamos a satisfazer as nossas almas, ainda estamos a satisfazer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo alimenta da palavra. E por isso Deus nos trouxe a palavra para que nós possamos alimentar as nossas almas. Oh, como Deus é muito bom, amados. Como Deus é bom. Aquele Deus que costuma ver logo no princípio, ou no fim desde o princípio. Deus já tinha visto. Israel só ia. Não conhecia aquele caminho, não sabia o que poderiam encarar. Até que quando encararam o Mar Vermelho, ele não sabia que talvez aquele caminho podia deixar no Mar Vermelho. Mas eles atravessaram pela mão de Deus. Quando atravessaram, foram lá alegre. Eles não sabiam que talvez poderia encarar o deserto. Eles talvez não sabiam que talvez poderia precisar de alguma coisa, alguma comida para comer. Mas Deus já tinha preparado aquilo nas suas mãos para dar ao seu povo. Oh, é essa razão que Deus tinha que nos dar a mensagem. Já sabia que tudo isso nós poderíamos encarar. E por isso Deus tinha que prover antes. O mesmo Deus que provê. O Jeová Jireh. Aquele que proveu ovelha em lugar de Isaac. Abraão não sabia que talvez Deus poderia trazer uma ovelha naquele instante. Uma ovelha naquele sítio. Mas Deus já sabia que você, Abraão, poderia encarar isso. Mas eu he de trazer uma ovelha para você. E por isso todo o nosso caminho está nas mãos de Deus. Há sempre presente a água da rocha. Essa água da rocha está presente para quem?
Para que tipo de pessoas? Para que tipo de povo? Aquela rocha, aquelas águas, não era para os egípcios, nem não era para os moabitas, nem não era para os cananeus. Talvez poderia dizer que talvez os cananeus viviam também naquele sítio, naquele deserto ao lado, talvez podia dizer. Mas os cananeus não poderiam vir buscar aquelas águas. Os moabitas não podiam aproveitar daquelas águas. Aquelas águas era só para o povo de Deus, o povo de Israel, que era o povo do próprio Deus, o povo escolhido por Deus, poderia beber daquelas águas, poderia aproveitar as águas daquela rocha. É por isso essa mensagem para o povo de Deus. Se você é um povo de Deus, ou se você é eleito de Deus, se você é crente, vai beber dessa mensagem, vai alimentar dessa mensagem. Porque Deus trouxe essa mensagem para você como seu filho, para satisfazer a sua sede espiritual, neste tempo de carência, neste tempo de falta disto, mas aquilo espiritualmente falando. Mas Deus ainda tem a sua palavra para o seu povo. E por isso Deus tinha que colocar aquela rocha ali, que era o próprio Cristo, com águas ali reservada para o seu povo. Deus tinha que colocar aquilo lá. Deus talvez não podia levar aquela rocha ali, ou aquelas águas ali, quando estava ali no Mar Vermelho. Porque aqui talvez poderia dizer que ali o Mar Vermelho já era água ao lado ali assim. Mas Deus sabia que esses vão atravessar este mar. E por isso essas mensagens foram gravadas, essas mensagens. Porque Deus sabia, haverá um tempo ali que as pessoas vão precisar da mensagem. Talvez eu poderia dizer, naquele tempo que o profeta pregava, não haveria nem muita necessidade, talvez, das pessoas estarem com fitas, porque outras pessoas naquele tempo ouviam diretamente do profeta. E por isso Deus tinha que dizer para guardar, para os filhos, para aqueles que vão encarar o deserto, para esses. E por isso aquela rocha foi colocada ali, para aqueles que iam passar do deserto, para aqueles que vão precisar de água lá no deserto. E por isso o povo de Deus tinha que ir diretamente ali. Eles beberam daquelas águas que saíam daquela rocha que é Cristo, levaram seus gados para beber daquela rocha. E por isso nós também ainda talvez posso dizer que em cada casa tem uma pregação ali. Se é para levar seu amigo, leva para na sua casa. Se é para levar seu primo, leva aí para ainda beber a mensagem. Beber a mensagem. Oh, isso faz-me lembrar de alguns irmãos que estavam me ligando lá no Grue. Tentaram convidar alguns, estavam a escutar com eles fita. Só aquelas pessoas depois de escutar, acabaram a gostar. Que nós gostamos muito dessas palavras que estávamos a escutar nesse aparelho aqui. Essa voz aqui nos ensinou muita coisa. Nos ensinou muita coisa. Essa voz não é de um homem. Nós gostamos muito e nós queremos ser batizados. Porque essa voz que nós escutamos não é talvez de um homem, é do próprio Deus. E essa mensagem sempre o Filho de Deus vai anelar ainda alimentar da sua palavra. E por isso eu digo, irmãos, irmãs, ou cada família que está na sua casa, a sua casa é como um rio de Querite, e Deus já te colocar as águas aí para você alimentar. Alimenta dessa água que você está a ouvir aí. Alimenta das mensagens que você está a ouvir, ou das fitas que você está a ouvir ali. É a água que Deus colocou na sua casa. Deus não foi colocar para o mundo. E por isso o mundo não conhece nada, não sabe nada. Não sabe que há um povo que está alimentando ainda. Há um povo que não está a ver nenhum sofrimento. Há um povo que ainda está a fluir do Espírito Santo. Há um povo que está a ser guiado pelo Espírito Santo.
Há um povo que está alimentando cada vez mais suas almas com o Espírito Santo. Há um povo que cada vez mais está crescendo no Espírito. Oh, que bom! Oh, deixa ler alguma coisa aqui, amados irmãos. Oh, a sua casa, irmão, é como um rio de Querite, irmão. Continue escutando a voz de Deus. Continue escutando a palavra do Senhor. Oh, deixa descer mais um pouco, amados irmãos. Oh, gostei muito disso. Ele diz aqui. Deixa ler um pouco aqui no parágrafo 66 dessa mensagem. Há sempre presente a água da rocha. Há sempre presente. Está aqui presente. E nós estamos a beber dela. Oh, que bom. Ele diz, Moisés, como líder ungido, finalmente quando ele tinha mostrado ao povo, através de sinais e maravilhas, que Deus sozinho poderia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciãos e de Israel. E diante de Israel, até que eles ficaram convencidos que este Moisés era um líder, era um ungido que estava para tirá-los deste país, para a terra graciosa que lhes havia sido prometida. E nós também somos convencidos com todos os sinais. Próprias nossas vidas nos convenceram quando vimos que essa mensagem mudou nossas vidas. A mensagem nos convenceu através das nossas próprias vidas, quando vimos que as nossas vidas mudaram através dessa mensagem. E ficamos convencidos, como o povo de Israel tinha ficado convencido quando viram Moisés fazendo todos aqueles sinais que Deus fez no meio deles. O povo de Israel tinha que ficar convencido que não há dúvida que Deus enviou esse homem Moisés. E ele é o nosso líder que vai nos guiar. Ele é o nosso líder que vai nos tirar daqui do Egito, daqui do sofrimento. Não há nenhuma dúvida, porque vemos que os sinais que ele está fazendo, ele não faz por si próprio. São sinais que Deus mesmo próprio está operando no nosso meio. E aquele povo estava convencido, convicto, de que Deus enviou esse homem. Esse homem veio para nos tirar da escravatura. Todos esses sinais que ele está fazendo, ele nunca tinha feito antes. Agora, esses sinais que ele está fazendo, Deus está operando. E aquele povo estava convencido. E nós vemos o que Deus fez nesses últimos dias. Deus nos enviou a sua mensagem. E vemos que o que a mensagem fez nas nossas vidas. A mensagem mudou a nossa atitude. A mensagem mudou a nossa maneira de ser. A mensagem tirou-nos do pecado. A mensagem tirou-nos de toda a macumbaria do mundo. E nós fomos convencidos de que a mensagem veio de Deus. A mensagem não é uma denominação. Qual de uma das denominações já mudou a vida de alguém? Alguém vai numa denominação, vai pecador, volta ainda pecador, mais pior. Talvez diríamos alguém que via, que estava no mundo, tinha medo. Que talvez isso de beber, não sei se Deus pode permitir ou não. E aquela pessoa sai de casa, vai numa igreja. E quando chega naquela igreja, alguém começa a lhe dizer que vocês, beber não é problema. Só que você tem que beber é normal. Tem que beber, não pode bater pessoa, beber não é problema. Deus não proibiu beber. E se aquela pessoa, talvez, quando saiu de casa, quando estava no mundo, estava hesitando, sabendo que talvez isso Deus, acho que Deus isso não pode gostar. E quando ele vai na igreja e ouve essas palavras, ainda volta o maior ou o mais pecador do que antes.
do que antes. Nenhuma igreja mudou uma pessoa. Nenhuma igreja já mudou a vida de uma pessoa. Mas Deus tem nos mostrado através da sua mensagem que Ele disse que eu vos enviarei o Consolador e Ele vos guiará de toda a verdade. Vimos através da mensagem que Deus mudou as nossas próprias vidas. Deus mudou a nossa própria natureza. Aquela natureza pecaminosa que nós tínhamos. Aquela natureza que nós tínhamos. Como a natureza de um animal. Como um animal age. Nós agíamos também da mesma maneira. Mas Deus tirou-nos daquela natureza do animal. Porque falando a verdade, um mundano, alguém que não é convertido, tem uma natureza como do animal. Pode agir de qualquer maneira. Pode agir de qualquer maneira. Se há alguém, talvez uma menina, um rapaz, uma menina, se tem uma natureza como do animal, talvez em casa pode lhe mandar, estou a pedir minha filha para poder cozinhar, ou para poder fazer isso, ou fazer aquilo ali. Mas se aquela menina talvez tenha a natureza do animal, não sabe que esse que está me dizendo que é a minha mãe ou meu pai, vai dizer que eu estou cansada ou que eu estou cansado. Cozinha lá também você. Deus tem que vir mudar aquela natureza. Tem que vir mudar aquela natureza. De mesmo respeitar os pais, respeitando as pessoas que você talvez vive com eles. Vive com eles, já que essas pessoas respeitá-los. Deus tem que mudar toda essa natureza. É por isso nós vemos, através da mensagem, que Deus mudou a nossa própria natureza. Oh, eu estava lendo uma mensagem ali, que o irmão Bramo disse. Uma mensagem ali onde o irmão Bramo disse, é a mensagem, se a minha não falha, Ele cuida, e você, Ele cuida. Ele estava dizendo aqui, que como a Bíblia diz, que há de chegar no tempo em que o pai será contra o filho, a mãe contra a filha, tudo, os irmãos contra irmãos e tudo mais. Mas o irmão estava a dizer aqui que Deus, ou que tem um povo que ainda tem amor. Esse tipo de condição, as denominações perderam o amor. O mundo perdeu o amor. Mas tem um povo que ainda tem um amor um ao outro. Tem um amor ao pai. Tem um amor à mãe. Tem um amor ao seu irmão. Tem um povo que ainda está a segurar esse amor. Porque é o amor do próprio Deus. Tem um povo. Se você não ama o outro, tem que voltar a amar o outro. Se você não ama o outro, essa não é a natureza boa. Tem que pedir Deus mudar essa natureza. Amar ao outro. Nem mesmo em casa. Amar as pessoas que você vive com elas. Deus mudar essa natureza. Por isso Deus tem esse povo. E nós vemos através da mensagem que Deus trouxe o amor no meio do seu povo. E por isso o povo de Deus sempre está unido. Sempre está usufruindo junto. Sempre está ouvindo a palavra junto. Porque o amor está vindo diretamente de Deus. Quando nós unimos ouvir a palavra, para ouvirmos a palavra, temos o amor ao nosso Deus. Temos o amor ao nosso Deus. E por isso ninguém vai tirar deste amor. Venha o que vier. Ninguém vai tirar deste amor. Ninguém vai tirar este amor do meio do seu povo. Porque temos o amor que amamos ao nosso próprio Deus. Ninguém vai vir tirar este amor. E Deus está no meio. E este amor é o próprio Deus. E Deus está dentro de nós. E nós estamos a manifestar o amor de Deus em nós. É por isso amamos um ao outro.
E por isso amamos a palavra, sempre anelamos. Temos um desejo que sempre gostamos de ouvir a palavra. Esse desejo que nós temos de ouvir a palavra e o próprio amor de Deus e o próprio amor para com Deus. Esse desejo que nós temos de ouvir a palavra. É por isso o mundo hoje está acabado, as denominações estão acabadas, por causa não ter este amor divino, não ter este amor do próprio Deus. Não ter este amor do próprio Deus. Porque eles primeiro repudiaram a palavra. Eles primeiro repudiaram a própria fonte de amor, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Quando eles rejeitam a Bíblia, rejeitaram o amor de Deus. E por isso não há como eles amar a palavra, não há como amar a Deus, porque eles rejeitaram a fonte, que é a palavra. Rejeitaram as águas, que é a palavra de Deus. E por isso nós temos o próprio amor de Deus, o próprio amor, a própria fonte. Buscamos da própria fonte. Oh, que bom. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui. Isso mesmo. Sim. É verdade. Não sei se já fiz 1 hora. Ok, deixa eu ver onde, para poder ir a terminar. Isso mesmo, amados irmãos. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui. Isso mesmo. Ele diz aqui. Deixa eu ir no parágrafo 74, para não gastarmos nosso tempo. Isso mesmo. Oh, Deus possa nos ajudar. Ele diz aqui. Porém, quando você se firma realmente sobre a palavra, oh, que coisa. Como Deus disse a Elias, vá lá naquele rio de Querite e firme-se ali. Firme-se ali e beba ali dessa fonte. E beba ali as águas desse rio, firme-se ali. Não pode se mover. E quando você se firma na palavra, não se mova. Não olhe para trás. Não olhe talvez os seus programas que talvez você fazia ou já tinha deixado. Que como vou aproveitar este tempo, como tudo já fechou, vou já fazer aquele meu programa ali, vou cancelar talvez um pouco. Não, firme-se ali onde você foi dito. Se é na sua casa, firme na sua casa para ouvir a palavra cada dia do culto. Oh, ele diz aqui. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito lhe advertiu esta manhã, veja, firmando-se em cada palavra. Oh, que bom. Aquilo pode ser o que ele tem falado a você. Firme-se. E esta é a vida eterna. Toda a palavra de Deus ele diz, é uma alegria ir à igreja, sobre qualquer circunstância. Se estiver quente, frio, indiferente, se o povo é barulhento, resmungão, o que quer que eles estejam fazendo, é ainda uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Não importa o que acontece, é uma alegria ouvir a palavra do Senhor. É por isso sempre estamos a ouvir a palavra do Senhor. Porque isso traz alegria dentro de nós. Não há nada que pode nos trazer alegria a não ser ouvir a palavra. É por isso Deus tinha que prover a sua palavra para nós. Ele sabia que os meus filhos se alegrarão de ouvir a palavra de Deus. Oh, que bom. Ele diz aqui. Oh, o que quer que eles estejam fazendo é alegria ouvir a palavra do Senhor. Então, você está em amor com Cristo. Veja, você gosta de ir à igreja. Quando você está a ouvir a palavra do Senhor, isso traz alegria. Porque há alguma coisa dentro de você que ainda te puxa para você receber a palavra. É por isso que temos que firmar sempre a ouvir a palavra do Senhor. Não importa se é na sua casa, não importa se é aonde, ainda continue ouvindo a voz de Deus, ainda continue lendo a palavra de Deus,
ainda continua escutando a palavra de Deus, ainda continua orando. Como Deus disse para esse Elias, Deus tinha que chamar Elias para num lugar naquele riacho. Nem mesmo lá onde você está, lá na sua casa, aí onde você está, em um riacho de Querite, Deus já de trazer a palavra ali para você ouvir. Continue ouvindo, continue escutando, continue louvando, continue cantando. É a fonte que Deus proveu para você. É ali. Somente Deus tinha colocado naquele rio. Talvez Elias podia só ouvir aquele nome daquele rio de Querite. Mas Deus tinha colocado água. Deus tinha lhe chamado para ele ir beber água naquele riacho. E Deus disse que também há de ordenar os corvos para trazer comida ali. Tudo está ali. Escute as mensagens. Escute as pregações. Leia a mensagem. Leia a Bíblia. Deus está trazendo comida espiritual para você. Deus está trazendo comida espiritual para mim. Ainda vamos continuar a ouvir a mensagem, a voz de Deus. Deus tinha separado este homem, tinha lhe chamado. Sabemos que esse é o chamado de Deus. É Ele que nos tirou do mundo. Venha dessa mensagem. É Ele que nos tirou das denominações para essa mensagem. É por isso, Deus nunca vai nos deixar no deserto, morrer no deserto. Deus nunca vai nos deixar só. Se Ele que nos tirou das denominações, se Ele nos tirou do mundo, Ele vai nos alimentar. Se é Deus que tinha chamado a Elias, Ele tinha água preparada para Elias beber. Tinha comida preparada para Elias comer. Não há como, Deus nunca vai deixar o seu povo. Somente você não se mova daí onde você está. Não pode se mover nem pouquinho. Continua olhando na fonte em que você está a buscar a água. A fonte onde você está a adquirir, está a ouvir da palavra do Senhor. Continue buscando. Não seja talvez como alguém, talvez quando está a tomar banho, talvez num rio ou numa casa de banho, quando ele está a tomar banho, você não pode olhar aquela água que você lança para trás. Quando você lança a água para trás, não pode girar, talvez, queira olhar essa água onde foi. Olha ali onde você está buscando. Não importa o que passa, aquela água que passa. Não importa se você está com serviço, aquilo é água passando. Se não tem serviço, aquilo é água que está passando. Ainda olha na fonte. Se não está a ser curado, ainda olha na fonte da salvação. Ainda olhe. Se você está doente, ainda olhe na fonte que é Deus. Continue buscando. Não pode talvez que uma pequena enfermidade e você começa a girar aquela água ali que você deitou atrás, dizendo que talvez para ligar para o pastor. Não vai ser um pouco difícil? Que tal a tentar aproximar um dos meus vizinhos aqui assim, que talvez saiba alguma coisa de medicamento tradicional, macumbaria? Não tem um bruxo aqui perto? Depois, antes de eu ligar para o pastor, como nesses dias aqui, talvez não vou no tabernáculo, não posso ir a um bruxo ali. Você está tentando olhar águas que você deitou atrás. Quando você deita água, olha na fonte onde você está buscando. Se você buscava a cura em Deus, ainda continue buscando a cura em Deus. Se quem mudou a sua vida é Deus através da sua palavra, ainda continue buscando a sua salvação, ou tudo que você buscava. Busque aí na fonte. A fonte é a palavra. Não diga que talvez, como tudo parou, vou procurar talvez uma denominação ali, que está numa esquina, talvez vou ali. Continua ouvindo a mensagem. Não diga, não procure aquela água que você deita ali atrás. Que esses dias talvez alguma coisa pode custar. Deixa tentar talvez girar aí no mundo um pouco, depois de voltar. Você está tentando procurar aquela água que você deitou atrás.
Não pode, talvez eu vou girar um pouco para ver um pouco no mundo. Só quando as coisas voltarem ao normal, vou me consertar. Vou me acertar, vou confessar, depois vou voltar no tabernáculo. Como ir nas casas, vou tentar também passear à noite e tudo mais, procurar alguma coisa. Você está tentando olhar aquela água que você deita nas suas costas. Nunca você pode virar sua cabeça para olhar a água que você deitou nas suas costas. Aquela água acabou, busque ali na fonte. Se é no balde, busque ali. Se é no rio onde você buscava ainda, banhava, ainda continue buscando ali na fonte da palavra. Tudo. Se você qualquer coisa aproximava ao pastor, ainda continue buscando, aproxime ao pastor. Se qualquer coisa ainda falava para os diáconos, ainda continue falando para os diáconos. Não tenta dizer que como os diáconos estão longe, onde vou lhes pegar. Vou tentar procurar alguns conselhos da família ali, assim, ali a por lá. Não, busque ali onde você está buscando. Tudo aquilo que você fazia na palavra, ainda mantém, busque ainda. Tudo está no meio, Deus nunca muda, Deus é o mesmo. Deus ainda vai te atender, Deus ainda vai te ouvir. Toda a sua necessidade. Deus nunca vai deixar a sua necessidade assim. Deus ainda vai suprir a sua necessidade. Tudo que você quer, qualquer ajuda que você quer que Deus te ajude, Deus ainda mantém, Deus ainda vai continuar te ajudando. Somente você continue buscando ali na mesma fonte. Na mesma fonte onde você buscava, busque, continue buscando. Não pode olhar o espelho retrovisor. Talvez tentar olhar atrás. Qualquer coisa que você fazia na palavra, ainda continue fazendo da mesma maneira. Tudo que você é dito na palavra, ou tudo que você foi dito na palavra para fazer, ainda continue fazendo. Ainda continue buscando, continue ainda. A fonte ainda está aberta. Deus nunca tem fechado a fonte. A fonte ainda está aberta. Continue buscando tudo. Não olhe para trás para ir atrás daquela água que você deitou nas costas. Continue buscando na mesma fonte. Cada família continue buscando na mesma fonte. Se Deus tem feito a sua casa como um rio de Querite, Deus colocou a água ali. Deus colocou a palavra ali. Ainda continue buscando aí na sua casa. Continue buscando tudo que Deus está te dizendo para você fazer. Continue buscando. Continue ainda buscando tudo da palavra de Deus. Continue ainda. A fonte ainda está aberta para cada irmão, cada irmã, cada família da palavra. Deus está conosco. Deus nunca tem nos abandonado. Deus está conosco, ainda nos alimentando dia e noite com a sua palavra. Essa mensagem que vai nos entregar nas mãos de Deus para Ele nos arrebatar. É por isso Deus está ali na sua casa. Continue buscando na fonte. Continue buscando. Deus já abriu essa mensagem, essas fitas, essa palavra como a sua fonte. E nós devemos buscar tudo que fomos dito na palavra. Deus vos abençoe. Podemos inclinar nossas cabeças. Oh, querido Pai Celestial. Oh, Senhor Jesus Cristo. Senhor, como já acabamos de ouvir aqui, Senhor, Deus, Tu chamou a Elias, ó Pai, para naquele rio de Querite. Deus, talvez Tu tenha chamado para cada casa ser como um santuário, para cada casa ser um púlpito. Senhor Deus, se Tu trouxe água naquele rio de Querite, para que o Seu servo beba, e os corvos traziam alimento para ele tinha que alimentar. Senhor, se Tu, Deus, fez cada casa como um santuário, Senhor, traga aquela Sua voz para cada casa, e cada casa possa ouvir de Ti, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, eu quero pedir a Tua presença, Senhor, que Deus ajuda cada família. Ajuda o nosso amado pastor,
ajuda os diáconos, ajuda os administradores, ajuda cada irmão, cada irmã, ajuda cada jovem, Senhor, ajuda cada lar, Senhor Jesus Cristo, que, Senhor, esteja no meio do seu povo, não pode nos abandonar, Senhor. Se tu, Deus, tem nos chamado para sairmos do mundo, se tu, Deus, chamou a Israel, é porque tu, Deus, já tinha preparado a água da rocha, Senhor. Senhor Deus, se tu, Deus, nos tirou das denominações, tirou do mundo, nos tirou do mundo, e por isso Deus preparou essa mensagem para nos alimentar. É por isso, Senhor, como acabamos de ouvir, que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, o nosso líder. Deus, seja líder para cada jovem, seja líder para cada lar, seja líder para o nosso pastor, seja líder para os nossos diáconos, seja líder para cada administrador, seja líder para cada irmão, cada irmã dessa mensagem, Senhor. Que Deus, queremos nos encomendar nas suas mãos tudo, Pai. Que Deus, obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por falar conosco. Obrigado por falar com cada família nesta noite, onde está reunido, Senhor Deus. É por isso, Senhor, que haja água em cada família espiritualmente falando, Senhor. E também haja alimento físico, Senhor Deus. Senhor, que não falte pão, Senhor Jesus Cristo. É por isso, Senhor, abençoa cada família. Quero encomendar nas suas santas mãos cada família. Que Deus possa os ajudar, Senhor. Possa ajudar cada irmão, cada irmã, Senhor. E possa ajudar também aos tabernáculos, Pai, que está reunido com este mesmo propósito, Senhor Deus. Senhor, concede isto, porque em tudo quero encomendar nas suas santas mãos, Senhor. Se há uma alma está clamando da cura, Senhor, cura, Senhor. Se há uma alma que está clamando de qualquer ajuda, ajude-a, Senhor. Como está escrito, Pai, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Senhor, todos aqueles irmãos que estão precisando da cura, todas aquelas famílias, Senhor, provê a cura, Senhor. Todos aqueles jovens, talvez outros que querem serviços, Senhor, Senhor, possa prover serviços para eles, Senhor. Aquele que está buscando o Espírito Santo, dê-lhes o Espírito Santo, Senhor. Senhor, concede isto, Pai, possa suprir cada necessidade de qualquer irmão e qualquer irmã, Senhor. Tudo encomendo nas suas santas mãos, Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pela sua hora e sua glória, Senhor, eu oro. Amém.